Então, hoje o assunto ele é bastante teórico, né, da unidade 2.3. E aí eu achei legal trazer esse vídeo que fala de economia, tem relacionamento também com a nossa disciplina, né? E também faz a gente refletir um pouco sobre algumas coisas, né? A gente fica pensando muito no negativo, né? E a gente vê um vídeo dessa forma, né? Uma live dessa, a gente vê que tem um cenário negativo mesmo, né? Mas também tem possibilidades aí, né? Eu acredito que vocês enxergaram dessa forma também, né? Vocês concordam comigo ou não? Com certeza. Sim, professor. Né? Sim. Então, o que eu queria trazer para a gente aí, né, para a gente colocar alguns pontos e a gente vai discutindo em cima daquilo que o pessoal falou, né, principalmente o Ricardo Amorim, que é economista, tudo que tem uma visão global de tudo, né? Então, num primeiro momento aí que eles começaram a falar, eles abordaram a parte da transformação digital, a relação de autoridade das pessoas, né? E também tomada de decisão rápida, né? Tanto entre empresas e os profissionais, né? O que que vocês poderiam comentar sobre isso? O que que vocês têm de opinião sobre isso? Posso começar? Pode, pode. Eu acho que nessa conversa, né, que foi exposto uma situação bem interessante, né? Eu diria que a palavra-chave que define toda a situação que a gente está enfrentando com a pandemia, né? É, toda essa situação, acho que a palavra-chave é a reinvenção, né? O reinventar. Tanto que na conversa eles comentaram sobre as políticas, né, que por exemplo, a ReHap adotou, porque já que eles tiveram que fechar lojas físicas, então vamos usar o estoque que está parado ali nas lojas, vamos usar como um centro de distribuição. E foi uma sacada muito legal. E mais interessante ainda, né? Essa situação ela tira um pouco aquela coisa do ego, da diretoria, da gerência e tudo mais, porque nesse exemplo da ReHap, toda essa decisão foi tomada em 3 dias. Então, numa situação normal, levaria 12 meses, tal, como foi abordado, né? Então, a questão da reinvenção, ela é muito importante. E essa situação que a gente está enfrentando também nada mais é do que um baque, porque, teoricamente, a gente estava enfrentando um comodismo, né? Ah, tá tudo certo, tá tudo beleza, tem um projeto aqui, a gente estuda e não sei o que, tal, 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 tal. Então, isso foi um baque para todo mundo se virar nos 30 e tomar essa situação como, na verdade, uma oportunidade. E quem está disposto a ter mente aberta, quem está com um pique de se realmente reinventar, vai crescer, vai passar essa situação. Quem não tem, quem tem uma mente um pouco mais antiquada, né, mais fechada, vai sofrer com isso, né? Eles citaram um exemplo também da crise de 2008 e 2009, sabe? A Airbnb, a Uber, eles tiveram uma sacada genial na época, né? Porque por causa do mercado, a crise imobiliária, os bancos que estavam numa situação terrível, né?
Então eles tiveram essa sacada. Foi uma situação ruim, negativa, onde se viu a oportunidade do crescimento, a oportunidade de você se reerguer. E é bem essa ideia mesmo. A gente está numa situação delicada, complicada, mas tem que dançar conforme a música. Legal. Alguém quer complementar alguma coisa, comentar alguma coisa? Sim, eu quero. Licença. Eu também vi pelo outro lado sobre como que isso já estava acontecendo, mesmo da pandemia não ter ainda oficializado, né, devido à doença, os outros países estavam já começando a dificultar em questão de exportação também, entre eles e os emergentes, né, os países emergentes. Então a gente já estava, a gente também já tem que começar a pensar numa independência para nós nos sustentarmos, não só ficar dependendo definitivamente dos países de fora, mas sim também buscar mais as nossas capacidades, os nossos talentos, nossos produtos, né? Para a gente poder também fazer gerar e crescer aqui o nosso ambiente financeiro. Legal. Algum comentário a mais? Professor, Oi. eu queria comentar a respeito do Banco Itaú, né, que fez a doação de 1 bilhão de reais para o SUS e dizer assim que foi um ato simbólico, um ato que vai aumentar a capacidade do tratamento, mas que acima de tudo isso incentiva, né, as outras pessoas a fazerem o mesmo. Hoje nós podemos ver muitos cantores aí sertanejo, muitas pessoas fazendo lives e doando. Isso também é uma coisa que está mexendo muito hoje em dia. E eu queria também falar que esse 1 bilhão que o Itaú doou não foi somente para o SUS, mas foi para informação, com a campanha que eles fazem na televisão, Todos pela Saúde, como também para proteção, fazendo mais máscaras, enfim, que venha proteger o pessoal, com cuidado mesmo com o pessoal da saúde e também para retomar estratégias para se voltar ao mercado, né? Mais importante de tudo, para o pessoal tentar se reinventar para dar a volta por cima futuramente. Legal. Complementando o que a Ana comentou agora, realmente é muito, muito legal, né? Por exemplo, essa doação do Itaú, né, foi óbvio em prol dessa situação, né, para ajudar o tratamento e tudo mais. Então isso dá também uma outra visão para a marca, né? Então isso traz uma visão positiva. Olha, o Banco Itaú ajudou, né, tá ali aliado contra essa doença. Ao contrário do que também foi colocado nessa conversa, o exemplo do Madeiro, né? O dono do Isso, né? Madeiro foi muito infeliz no comentário dele. Ah, porque eu vou perder cliente, que eu vou perder dinheiro. Só que, gente, peraí, pessoas estão morrendo. Então, a imagem do Madeiro ela ficou comprometida, né? Foi uma repercussão bem negativa nas redes sociais, ao contrário do concorrente dele, que é o Outback, que antes de estourar tudo isso, eles estavam com ovos de Páscoa lá para dar para os clientes, né, que compravam lá. Só que assim, beleza, fechou o restaurante. O que eles fizeram? Eles doaram para pequenos mercados, para esses pequenos mercados venderem para conseguir gerar dinheiro. Então você vê que essas ações, né, geram, obviamente, a imagem da empresa. Então você não pode pensar daqui 5 dias, uma semana, um mês. Você tem que pensar a longo prazo, porque como que isso vai se reverter para sua marca? Como é que você vai estar colocado no mercado se as suas opiniões acabam conflitando com os interesses da sociedade, entende? Então é bem interessante isso. Legal. Eu queria que vocês comentassem alguma coisa com relação a o que vinha acontecendo, né,
com relação à centralização da fabricação de produtos na China, por ser mais barato e tudo mais, o que isso que eles comentaram que afetou para a gente, né? E o que se imagina para o futuro, né? Eu lembro que foi falado sobre a gestão de risco, né? Que Isso, antes eles investiam muito na China, porque lá é mais barato e tal. Só que olhando por outro ângulo, o que que essa epidemia causou, né? Então a China acabou ficando com uma imagem manchada, no quesito de gestão de risco. legal. E antes disso mesmo, aconteceu o negócio com a China e os Estados Unidos, né? Eles já estavam começando a fechar os negócios, né? E isso também repercutiu bastante aqui para nós, porque de acordo com o presidente em questão, ele gosta de ir no mesmo caminho do outro presidente. Então, eu verifiquei que as coisas começaram a ficar bem dificultoso. Uma coisa Sim. que era vasto e fácil, agora está bem mais restrito. Eu sou a favor da restrição de um certo ponto, de fiscalização, de olhar se o produto é bom. Às vezes a gente tem produtos que a gente exporta lá para fora, que eles compram a preço de banana, e nossos produtos são muito bons mesmo, comparado ao que a gente compra às vezes da China, ou eles mesmos, e assim, questão de 2 a 3 dias já está quebrado. Legal. Só para dar um gancho no que a Ana falou sobre a gestão de risco, que agora vão se ter novos polos, né, para Isso. fazer o papel da China. No caso que eles citaram o México e até mesmo o Brasil. Só tem que ver como é que esses países vão conseguir se desenvolver para chegar, para comportar os pedidos, as demandas. Legal, legal. Eles sinalizaram para a gente, né? Como isso sendo uma oportunidade, né? Oportunidade, porque uma coisa que todos os países não estavam enxergando, né? Eles enxergavam só a parte da redução de custo, você montando fábrica na China, né? Só que o que aconteceu? Quando teve a pandemia, fechou as fábricas, a gente teve aqui todas as fábricas de eletrônico, né, celulares, Samsung, LG e outras que utilizam, que tem toda a parte de tecnologia que vem da China. Essas fábricas do Brasil não tinha nada de problema, né, e teve que parar. Então, essa gestão do risco que vocês comentaram, né, esse ponto mesmo que essa pandemia fez os empresários perceberem que você não pode fazer uma aposta dessa num único país, né? Então, são coisas que fazem a gente começar a repensar, né? O que vai se fazer, né? Essa é uma oportunidade, né? E claro, Professor, oi, pode falar. esse negócio também de ter fácil acesso a grande quantidade de pessoas trabalhando, lá na China eles não usam muito as leis como aqui, né, da CLT, né? Eu acho que se bobear, acho que eles não Tem têm nem leis isso. próprias lá, Tem leis né? próprias, né? Aqui, se por acaso começasse a desenvolver essas produções, essas coisas e tal, teria uma certa, não dificuldade, mas eu acho o pessoal ia fazer assim, vai ficar muito caro, né? Porque quando você tem leis e regras, o objetivo é de dar qualidade também de trabalho para a pessoa. E isso, como a gente tem um órgão que tá até que estão querendo até tirar também isso, né? Tem um órgão que representa isso também para garantir a qualidade. Será que é possível, se por acaso vier para o México ou Brasil, é possível deles começarem a alterar também essas leis para fazer uma forma quase parecida como os demais, para
que é essa grande eu, produção? eu não sei se vocês perceberam no vídeo, né? Ou na live, eles comentaram que a tendência agora é assim, é o antes e o depois, né? Então, a coisa da pandemia, da quarentena, isso é uma coisa tão gigantesca que não é uma coisa que você precisa fazer pequenas mudanças, né? Você vai ter mesmo grandes mudanças ou reinvenção, como o Gabriel, né, que comentou, né? Tem que se reinventar, né? Não dá, não é uma evolução. Olha, vou sair daqui para ir para ali. É, é mesmo você quebrar alguma coisa e começar a fazer tudo novo, né? Eu até anotei aqui uma fala que ele falou: tem que construir algo diferente, né? Não é uma evolução, né? Agora, eles também comentaram que o Brasil pode fazer acontecer, mas é como você comentou, o Brasil tem que se reinventar, tem que essas determinadas leis que existem precisam ser mudadas, né? Porque se ficar nessa linha, você perde toda a agilidade. O que foi logo no início comentado também é aquilo, você tem que ter tomada de decisão rápida. Se você tiver briga política, briga por poder, você não consegue tomar decisão rápida, né? E pelo menos isso é, é o que se fala, né? E uma coisa importante também é que eles comentaram sobre novos líderes, né? Novos líderes nas empresas, novos líderes no governo. Para quê? Para que tenha mesmo uma possibilidade de tomada de decisão rápida, né? E eles apontaram também a parte para empresas e a parte pessoais. É isso que eu gostaria que vocês refletissem, né? Nessa linha. O que a gente vai fazer profissionalmente? Como que a gente vai se reinventar profissionalmente? O que eu vinha fazendo e eu tenho que parar de fazer e fazer diferente para ser competitivo, né? Um outro ponto também que eles comentaram, né, é sobre a área financeira, né? Vocês lembram o que foi comentado sobre os bancos? Referente aos empréstimos, professor, Isso, o risco que eles isso. podem ter, não estão afim muito de correr tanto risco como de 2008, por causa daquele boom imobiliário. Eles Isso é ainda um estão com ponto. aquele receio. Não, isso é um ponto. Outro ponto é que você não pode jogar toda a carga, né, para financiamento para as instituições financeiras, porque senão elas quebram, né? Então, tem que ter essa participação, como está tendo do governo, né? E as instituições financeiras têm que dar apoio, mas não pode sair emprestando dinheiro para todos os empresários, porque senão ela quebra. Ela não tem dinheiro para fazer isso, né? Então é um ponto importante também que tem que administrar isso, né? Tem que ter um risco de crédito mínimo para os bancos, né? Vocês já comentaram, mas também teve uma parte, um apagão na globalização, né? Foi o que eles falaram, né? Que você tinha apesar de ter a parte da globalização, os países começaram a se fechar, né? Não tanto por causa da pandemia, mas já vinha antes, né? Então
apesar de ter os blocos, já começaram a querer tirar a Itália, né? Eles fizeram um comentário da Itália, não sei se vocês lembram. Sim, que ela está pior do que a gente no mundo financeiro. Tá pior que a gente, a dívida dela está pior que a gente, né? Eles comentaram também... A Grécia, né, devido àquela que também que aconteceu com a Grécia, tudo junto, com a e que a Grécia, Alemanha isso, seria a única que poderia ajudar, mas ela também corre o risco também de não poder auxiliar a todos, devido também ao que ocorreu com essa pandemia também. Então, ele está meio no canto deles, né? Essa questão, né? É. Falaram uma coisa interessante, né? Como que surgiu o supermercado, né? Ele comentou que o supermercado surgiu lá na crise de Vocês 29, pegaram porque essa? na época existiam pequenos comércios de itens específicos, produto de limpeza, padaria e tudo mais. Só que para você vender barato, você tem que ter um estoque grande, você tem que comprar bastante, né? Qual que foi a ideia? Pegaram todo mundo, comprou um monte de produto, vai ter a comodidade, né? Porque o cliente vai encontrar tudo que precisa num lugar só. E aí o resto é o que a gente já conhece, que é tradicional nosso, né? Então, foi através de uma situação delicada, uma situação difícil, que houve essa ideia e que a ideia vai ser justamente essa, através da situação que a gente está enfrentando, vai ser criado novos costumes. Uma coisa que falaram também é que, por exemplo, tá transformando a forma de gerir as equipes, né? Como o trabalho remoto também foi enriquecido e tudo mais. Então isso vai ser tendência, não é por causa dessa situação que o trabalho em home office foi implantado, que quando acabar a pandemia, o pessoal vai voltar ao normal. Não, a chefia está vendo isso realmente como algo positivo, né? Então, muito em breve, o que a gente achava que era estranho, diferente, na verdade vai ditar costumes. A tendência é essa. A transformação vai ditar a nossa história. É. É bem nessa linha mesmo. Eles comentaram que as ações vão ter que ser ousadas e agressivas, né? Muito provavelmente os modelos de negócios vão estar todos ligados à tecnologia, né? Porque a tecnologia apoia, né? Uma frase interessante que eles falaram e eu achei legal, né? Nós não desenvolvemos habilidades que precisaremos, né, em ambiente confortável, né? Quer dizer, se você está confortável, você não vai querer aprender coisa nova, tal. Um exemplo que a gente tem e a gente está vivenciando agora é a aula online, né? Tem muitos professores que nunca se preocuparam em aprender nada sobre tecnologia e agora tiveram que desenvolver novas habilidades. Não tem jeito. Começa a bater na porta, ou faz de um jeito ou faz do outro. A mesma coisa, home office, né? As pessoas não tinham, muitas vezes não sabiam fazer determinadas coisas e tiveram que desenvolver. E aí vai, a coisa começa a acontecer, você precisa desenvolver novas habilidades, né? Que mais que eles comentaram? É, é, o um ponto importante, né? Que é procurar decisões fáceis, né? Procurar situações fáceis. Por quê? Numa época de crise, Professor?
se você você morre, né? Claro, se você acerta, o seu dinheiro vai ficar lá em cima. Isso é um negócio. Você erra, a tendência é você morrer, você afundar, né? Então, sempre trabalhar em cima de decisões fáceis, né? Que mais? Se adaptar é questão de sobrevivência, né? Então não adianta a gente falar, olha, não, eu sou desse jeito e acabou. Não, você tem que se adaptar para sobreviver, né? Ele comentou também no final, né? Que o importante é você repensar, né, nessa quarentena, né? Porque senão, se você não fizer nada diferente nessa quarentena, se você não usar esse tempo, né? Quando você vai querer sua própria quarentena e o que você vai resolver, né? Então essa frase também ficou interessante, né? E mudando nas maneiras, provavelmente a gente, no nosso país, a gente não participou de guerra, né? Mas essa forma que a gente está vivendo praticamente é a mesma, né? Então a gente começa a repensar a parte de luxo, né? Repensar aquilo que a gente precisa realmente fazer, né? O lado humanitário a gente tem percebido bastante, né? De muitas pessoas querendo ajudar, muitas pessoas partindo para a linha de ajudar, e pessoas que muitas vezes não, ou por uma forma ou de outra, não não se preocupavam em ajudar os outros. A gente está vendo muita situação muita casos de humanitários que as pessoas estão ajudando, né? Mesmo a gente vê na televisão o pessoal na periferia ou nas próprias favelas, o pessoal fazendo fiscal de rua para ajudar na parte da não mobilidade das pessoas, pessoal fazendo cesta básica para dar para as pessoas. Então, a gente vê muito esse lado humanitário, né? Então, são todas essas coisas que a gente acompanha, né? Alguém teria mais alguma coisa para comentar? Não, foi isso, professor. Né? Professor, eles citaram também um pouco sobre o mundo VUCA, só que eu não me lembro agora sobre o que eles estavam falando. O senhor recorda? Desculpa, desculpa, eu não entendi. Sobre? Eles falaram sobre o mundo VUCA. E aí eu não tô lembrada do que eles falaram, mas eu sei que eles falaram sobre isso. O VUCA, senhor lembra de VUCA? alguma coisa? Isso. Que é... Isso aí Isso, passou VUCA. desapercebido, viu? Não... Que é o mundo Vu- VUCA, que é a volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade sobre o que a gente está vivendo agora no século XXI. Mas ok, tudo bem. Eu acho que tem muito a ver com isso sim, né? Porque é um momento volátil, cheio de incerteza e complexidade, né? As ambiguidades isso aí, estão intrínsecas aí sobre isso aí o que passou fazer. desapercebido. Alguém pegou que Eu lembro que eles falaram lá no comecinho, eu não lembro o que, mas eu lembro que eles falaram sobre isso um pouquinho. Isso mesmo, no começo. Se você for até analisar, ou se você usar o prefixo mu, fica muito parecido com o VUCA, que é como que está praticamente o nosso país. Está uma instabilidade, tudo. Então, eles só colocaram o VUCA, que significa essa mesma palavra.
Eu vou ouvir, isso aí passou desapercebido para mim o vídeo. Isso aí depois eu faço até algum comentário adicional. Eu não peguei. Eu só peguei a parte deles falando que agilidade, né? Porque muitas vezes eles usam algumas palavras que normalmente não se usa, né? Ou não é que você faz o escopo de um projeto, né? E ele usou escopado, alguma coisa assim, né? E aí você faz um projeto, você testa, né? Você demora, você fica em cima daquilo e depois, para depois você repassar em outros lugares, né? Que é isso aí chama rollout, né? Ele também usou um adjetivo para rollout que eu também não conhecia, né? Para mim era novidade, mas ele é rolloutado, alguma coisa assim que ele comentou, né? Mas às vezes é algum linguajar diferente que É o pessoal faz o, o pessoal faz a o, tradução aí. o lance do rollout nada mais é do que botar em prática. Quando você tem Botar em quando você tem prática. um projeto, quando você tem um projeto, uma alteração que você vai fazer, que você precisa fazer o rollout, né? Você vai rolloutar, você vai colocar ele em prática. E a ideia, né, o É, é, que ele colocou foi que justamente até o que eu tinha comentado antes, é, isso mudou. Então, por exemplo, projetos, ideias que precisavam de meses para serem aprovados e tudo mais, por causa dessa situação, está sendo assim, está sendo bem rápido. Então, deu a ideia, tá bom para todo mundo, vamos pôr em prática. faz, se deu erro, volta, né? Mas É, não é uma coisa esperar melhor, porque normalmente é isso. Você faz, você testa, depois que você vai fazer o rollout, né? isso. Mas aí o que eles sugeriram tem que ter agilidade, né, para você tomar as decisões certas, porque é igual agora. Não sei se vocês vêm acompanhando o novo ministro da Saúde, né? Você começa a ver as entrevistas dele, tem plano, né? Tem plano. Só que ele já está três semanas, né? Depois que saiu o Mandetta, e não tem plano nenhum, né? O plano está na gaveta. É bem contrário do que foi falado nessa live, né? Você tem que fazer como o prefeito de São Paulo fez, né? Quer dizer, fecha as ruas. Não deu certo, volta. Tá aí pronto, né? Vamos fazer esse. É diferente do que o ministro da Saúde está fazendo, que tem plano do que vai. Não, tem. Pode ter. A gente vai ser diferenciado para cada estado, para cada município, mas aí na hora certa a gente vai passar o plano. Aí pronto, né? Como que fica? Você tem que ter o plano, né? Tem que ter ação, não adianta só ter plano, né? E foi bem o que eles comentaram nessa live. Você tem que ter ação rápida, né? Exatamente. Alguma coisa a mais, pessoal? Mas por hora é isso. Professor, Dessa experiência. Oi. uma parte que eles falaram que eu acho muito interessante é a adaptação, né? Eles até É, falaram que a adaptação é uma questão de sobrevivência. E eu isso achei muito mesmo. interessante, eles até citaram da ReHap que os vendedores estão vendendo através de Instagram e WhatsApp, assim como eu vi a É, Casas Bahia também. É verdade. E é é, uma coisa muito nova, né? Porque normalmente você vê vendedor assim, esses pelo menos de lojas pequenas, pequenas não, dessas lojas assim, que o vendedor só fica dentro da loja. Se você quer comprar online, você compra pelo site você sozinho, né? é. E eu achei bem interessante toda essa adaptação, como está num mundo muito novo, né? O meu namorado, ele trabalha no fórum e as audiências agora vai acontecer online, coisa que nunca ocorreu. Tá toda uma transformação, assim. É legal, isso Eu, mesmo. até a parte da tecnologia, né? A parte da tecnologia
é bem nessa linha mesmo que vai trazer, né? Os novos negócios, né? Vão estar muito voltados à parte da tecnologia, né? Então, e porque tem muita funcionalidade. Você vê, mesmo essa ferramenta que a gente usa, né? A Microsoft Teams, né? Muitas empresas utilizam para fazer conferências e tudo mais, né? E os, as escolas, tudo, né? Estão começando a utilizar agora, né? Então, é um lado interessante aí, né? Outra coisa também que acho que foi a Rafaela, né, que falou, Rafael, que Isso. sobre as Casas Bahia, a Magazine Luiza, ela já tinha feito há um tempo atrás, acho que começou o ano passado, pegando vendedores que pudessem trabalhar dentro de casa para ganhar um ponto extra. Então, eles já começaram também a trabalhar com isso antes disso tudo estar acontecendo. Então, cada um vai se especializando, vai aperfeiçoando e fazendo suas vendas. Entendeu? Eu quase fui ser tanto o Magazine Luiza como a Boticário também está fazendo isso. E a Natura também fez isso. Porque eu venho acompanhando, né? Eu recebo vários e-mails, essas coisas e tal. E aí eu percebi que eles também estavam fazendo muito dessas vendas remotas. Então, o que vocês acharam dessa experiência da gente fazer esse tipo de atividade? Nossa, eu achei muito legal porque quebra um pouco, né, aquela questão apresenta o conteúdo da aula, faz atividade, não sei o que. Aqui a gente abre espaço para discutir, para a gente falar as nossas ideias, porque às vezes o meu ponto de vista, às vezes o que eu enxerguei, outro colega tem outro diferencial, outro ponto de vista, e isso nada mais é do que somar, né? Somos cabeças Isso. pensantes. Então, eu acho muito legal, porque, sinceramente, nesse lance de aula online e tudo mais, que acaba sendo maçante, a gente entra aqui, o professor falando da matéria que está no livro, no AVA e tudo mais, fica aquela coisa engessada, né? Então, que nem É, hoje. Hoje foi uma coisa bem legal. Você trouxe um tema, né, uma live bem importante, com assuntos muito importantes, e a gente, assim, foi complementando a ideia um do outro. Então, eu achei muito bacana, muito 10. porque principalmente o assunto de hoje, né, é muito teórico e vocês lendo o capítulo lá, vocês eu não vou ter não tinha muita coisa que acrescentar, né? Então, e a gente fazendo esse tipo de discussão assim, ou de reflexão, né? A Uhum. gente também começa a pensar, peraí, que que eu posso, como que eu quero me posicionar nesse nesse novo mundo que vai surgir aí no segundo semestre, porque é um novo mundo, né? Como Exato. que eu vou me posicionar? Como que eu vou chegar e estar preparado para isso, né? O que que eu posso fazer durante a quarentena para me preparar? Então, tem um monte de coisa. O que que eu posso, de repente, não vai ter emprego? Será que eu não consigo ter uma ideia de como, igual o que aconteceu lá com o supermercado na crise de 29? Será que não tem alguma coisa que eu posso fazer, juntar com alguns amigos e montar um negócio, né? Envolvendo alguma coisa de tecnologia, alguma coisa desse tipo, né? Mas legal, se tiver tranquilo para todos, né? Vamos procurar repetir mais vezes. Aí eu também
a ideia surgiu hoje por causa do tema, né? O tema era não tinha muita coisa para acrescentar, mas de repente eu mando com antecedência para vocês o vídeo, né? E aí a gente já não tem esse período de esperar de assistir, né? Eu até tentei durante o dia fazer. A minha ideia era a gente assistir junto e parando cada período e discutir cada parte, né, das conversas e discutir. Mas não tem essa possibilidade nessa ferramenta, né? Então, consegue passar o vídeo, mas não vai o som, né? O som, essa ferramenta, ela inibe o som do vídeo, né? Então, eu até fiz um teste e não deu certo, por isso que aí eu optei para passar para vocês assistirem um pouco antes e depois a gente bater papo, tá? Show, beleza. Tá, Ok, então professor. o que eu vou fazer? Vocês que participaram, né? Eu já salvei o nome de vocês aqui na apresentação, aí eu vou dar pontuação para vocês, né? Quem não pode participar tem a atividade na pós-aula, que é fazer um apanhado do vídeo. Então, vocês que estão com o nome aqui, né? Até dei uma. Tá todo mundo aqui, né? E aí vocês estão vendo o nome de vocês aqui, né? Sim. Sim. Tá todo mundo aí, né? Não ficou ninguém de fora, né? A Gabriela tá até 2 vezes, a Gabriela e o Lucas. Sim, professor. Mas, daí o que acontece? Vocês, eu já vou dar uma pontuação e aí eu vou deixar como uma atividade. Tem colegas que não podem participar, inúmeros motivos, né? Tem uma atividade no pós-aula, vocês não precisam fazer, porque vocês já vão ter a pontuação aqui. Se vocês quiserem fazer, tudo bem, mas é fazer um resumo da atividade, né? Do vídeo. Então, vocês já vão ter a pontuação e o pessoal que não assistiu pode fazer a atividade na pós-aula, tá bom? Beleza. Tá bom. Tá bom? Então, de minha Tudo parte é bem. isso. Obrigado, né? E vamos caminhando aí. Vamos pensando nas possibilidades e vamos caminhando para próxima semana aí, tá bom? Com certeza. Bom final Obrigado. Bom Boa final noite de a semana todos para e bom final de vocês. semana. Para vocês também. Final de Um semana. abraço. Bom final Professor, de semana, gente. Oi, pode falar. bom final de semana. Professor, amanhã você vai estar a partir de que horário para o TCC? Você me chama e a gente conversa, porque Tá, eu te chamo pelo esse WhatsApp, final né? de semana eu não vou sair também, não estou sem dinheiro. Ah, você está saindo todo dia, professor? Ai, olha Eu saio só. todo dia. Você está fora da pandemia. Ah, olha só, vou falar. Vou falar com Dória, professor. Vou falar, não adianta. Vou te denunciar por Dória. Hoje cedo eu fui no mercado, 30 minutos comprando e 4 horas lavando compra. Nossa, agora é assim, né? Mas antigamente tinha isso, não tinha? Quando era Teve uma gripe aí, né? Gripe, mas também